Vamos lá então para a última parte da aula, né, para falar sobre hipertrofia, hiperplasia e morte celular. Então a hipertrofia, né, o controle do tamanho da célula. Por exemplo, temos aqui um neurônio e um linfócito, né? Essa diferença de tamanho é regulada muito simplesmente pelo estímulo à síntese e inibição da degradação de proteína. Então você tem uma sinalização externa que fala, olha, está na hora de você crescer. Então essa sinalização, né, essa molécula liga um receptor que através de segundo mensageiro ativa uma cascata de sinalização que por sua vez vai culminar em aumento da síntese de proteína e redução da degradação de proteína, diminui a proteólise e aumenta a síntese. Isso leva ao crescimento do tamanho da célula. É claro que isso acontece ali no caso para o neurônio e não para o linfócito, o que já está programado nos genes que ficaram ativos durante o processo de diferenciação celular de neurônio e de linfócito, né? A outra forma de controle, outro controle que a célula tem é da hiperplasia. Agora é o número, né? Não o tamanho, mas o quanto e com qual frequência ela se divide, se multiplica. Com quanto que ela sofre de mitose, né? Muita mitose, pouca mitose, né? Um elemento conhecido, né, que provoca esse efeito proliferativo nas células, né, é por exemplo, o fator de crescimento derivado de plaqueta, o PDGF. O PDGF, ele aciona receptores que levam a célula a se multiplicar, né? Aqui são exemplos de fibroblastos. Nesse momento eles estão aderidos aqui à parte superficial, sob o substrato da placa de cultura, que eles não estão se multiplicando, né? Porque eles estão no formato fusiforme. Quando eles vão se multiplicar, eles começam a ficar redondinho, eles perdem o fusiforme, fica totalmente redondinho e se multiplica. Já a gente vai ver uma foto dele se multiplicando, né? Como é que funciona esse esquema? Funciona assim, ó, a célula ela tem aqui um regulador da transcrição, que quando está preso, a célula não sofre o processo de divisão celular. Mas quando você tem uma substância que tem ação mitógena, por exemplo, o PDGF, ele liga no receptor, desencadeia a cascata bioquímica que vai ativar, né, o sistema ciclina CDK. Esse sistema ciclina CDK fosforila o regulador, né, que é a proteína que regula a transcrição. Ele fosforila, ela abre e solta o sistema, o regulador da transcrição, que vai determinar o processo de transcrição e tradução e proteínas que vão iniciar o processo de proliferação, vão comandar o processo de proliferação celular. Então, o elemento-chave aqui são os mitógenos, né? A fosforilação da proteína, essa proteína chama RB, né, de retinoblastoma, porque ela foi descoberta no câncer de retina. Né, o câncer de retina é uma mutação dessa proteína, ela não segura esse fator aqui e lá na retina começa uma proliferação de um câncer, né, que é o retinoblastoma, né, o nome do câncer, certo? Mas esse mecanismo funciona para todos os mitógenos, né? Eles bloqueiam proteínas que inibem fatores, né, reguladores da transcrição. Aí com esses fatores reguladores da transcrição livres, eles passam a transcrever e traduzir genes que vão determinar a produção de proteínas que vão regular, né, na verdade que vão ativar o processo de mitose, né? Vão fazer com que a célula entre em mitose e comece a se multiplicar. Nesse caso aqui, ó, esse animal, ele não tomou hormônio, ele não foi para academia, não puxou ferro, nada. Nem tomou whey protein, nem creatina, né? O whey protein não vira nada, mas tudo bem. Esse boi aqui, a única coisa que ele fez foi sofrer uma mutação. Em qual gene? Na miostatina. A miostatina tem a mesma função da RB, da proteína RB aqui, ó. Entendeu? Essa sofreu uma mutação, gerou muita proliferação, só que aqui não formou um câncer. Formou o quê? A proliferação, no caso da miostatina, ela funciona como um controlador da mitose nos músculos. As células musculares, quando sofrem mitose, elas se multiplicam, elas se fundem e formam as fibras musculares. Então, esse boi aqui, a única coisa que ele fez foi sofrer uma mutação na miostatina, né? E aqui abre, né, precedente para você
ter uma ideia de como os transgênicos podem atuar no futuro, né? Entender esse tipo de tecnologia. Que isso que você fez com boi pode ser feito com outros animais, pode ser feito com plantas, né? A transgenia aprendeu com as mutações naturais, né, a fazer mutações, imitá-las e melhorá-las para produzir os transgênicos, né? Os alimentos vegetais, os alimentos animais, para produzir os organismos geneticamente modificados, que provavelmente vai dominar o mercado, como já domina no caso do milho e da soja. Provavelmente o futuro está aí. Os transgênicos estão para a sociedade como a mecanização da agricultura esteve há 2 séculos atrás, né? É inevitável. É claro que tem que ser evitável o quê? A caixa de Pandora, né? Você tem uma série de problemas associados aí, então não vamos imaginar que isso aqui seja só 1000 maravilhas. Toda tecnologia tem suas vantagens e desvantagens, né? Desde a energia atômica, que fez tanto Hiroshima, quanto as máquinas de mamografia, as máquinas de radioterapia, né? Tanto mata quanto cura, né? O que a gente vai fazer com a tecnologia é uma questão, discussão moral e ética do homem, né? Mas que a gente não consegue fugir da tecnologia, a gente não consegue, né? Quando elas vêm, é muito difícil evitar que ela exista, né? O que você pode fazer é controlá-la para evitar problemas maiores, né? Porque a biotecnologia é uma arma, tem uma potência de devastação para a gente e para a nossa espécie e para o planeta maior do que a energia atômica. Mas a aula não é sobre biotecnologia, né? É só um exemplo ali. Vamos falar então agora do tipo de morte celular. Ou morre por apoptose ou morre por necrose. Qual que é a diferença? Apoptose é morte morrida e necrose é morte matada. Como assim, professor? Aqui, ó, morte matada. Alguém deu uma pancada na cabeça da célula, rompeu a membrana, extravasou o líquido extracelular. Isso aqui é uma morte por necrose. Por quê? Porque isso aqui quando isso aqui acontece no tecido, o tecido vai ser necrosado. Por quê? O que é um tecido necrosado? É um tecido sujeito à resposta inflamatória. Isso aqui desencadeia a liberação de substâncias que ativam a resposta inflamatória, provocando calor, dor, rubor, né? Ou seja, vai ficar inchado, vai ficar vermelho, vai ficar dolorido, né? As características principais aí da resposta inflamatória, né? Onde você tem o quê? Um agente físico ou químico que provocou uma lesão na célula, houve extravasa o conteúdo citoplasmático, ele não fica dentro da célula vai extravasar por um rompimento físico ou químico, e esse extravasamento desencadeia o processo inflamatório, e isso aqui provoca dor, certo? Esses 2 casos aqui é o mesmo, é o que a gente chama de apoptose. É quando você tem uma célula aqui no começo, aqui já no final da apoptose já. O que é a apoptose? A célula se autodigere. Ela vai fazendo o quê? Fagocitose das próprias organelas e vai digerindo as próprias organelas, e no final toda a estrutura dela é doada para outra célula, que vai para outras células que vão utilizar todos os carboidratos, proteínas, lipídios, todos os minerais, hormônios, todos os nutrientes que estavam dentro da célula vão ser doados para outra célula. Esse tipo de morte é chamado de morte celular programada. Por quê? Porque ela acontece por uma sequência de ativação de genes. Ela tem eventos programados. Acontece A, depois B, depois C, depois D, e ativando e desativando uma sequência de genes, né? Como se fosse desmontando de forma programada, né? Aqui, fazer uma analogia, aqui é como se você pegar uma bomba, explodir um edifício velho, e ele explode e cai tudo, né? E solta poeira para tudo que é lado, voa pedaço de coisa para tudo que é lado, né? Que corresponde, seria uma analogia aí à extravasação, você ter o extravasamento extracelular. Aqui é como se você fosse lá e tirasse pedacinho por pedacinho do edifício ou da casa. Tira uma telha, aí tira o cimento, aí tira o tijolo, de forma que aqui você reaproveita tudo. Cada componente é reaproveitado, né? Que é a chamada morte celular programada ou apoptose. Nesse caso aqui, é como o câncer mata suas células. Ele aperta o botão na sua célula e fala assim, morra. Aí a célula entra em apoptose. Como não provoca dor, você não sente. E assim, as células do seu organismo, do pâncreas, do pulmão, da garganta, do cérebro, do osso, qualquer lugar, as células suas vão entrando em apoptose e o seu organismo, os vasos sanguíneos, tudo, passa a servir nutrientes para onde? Para o câncer, para as células cancerígenas. É uma coisa hipnótica o que as células cancerígenas fazem com as células do nosso corpo. É uma coisa espantosa. Aqui são outras
funções relacionadas à apoptose. Por exemplo, aqui é o desenvolvimento embrionário da mão de um camundongo, tá vendo? Aí você percebe que aqui, ó, nessa parte, tem um monte de bolinha verde mais clara, tá vendo? Ó? Essas bolinhas verdes mais claras é o que? É um marcador. Isso aqui é uma imunofluorescência. E esse marcador, né, quando fica mais forte aqui, ó, ficou até meio amarelo aqui, tá vendo? Tá mais forte, amarelo. Esse marcador, ele indica, né? Ele tá marcando as proteínas que existem dentro da célula quando elas entram em apoptose. É isso mesmo. Ó. Primeiro você faz a mão toda e depois os dedos são esculpidos como? Retirando as células que estão nas interdigitações, né? Essas células que estão nas interdigitações, aqui é um dedo, aqui outro dedo, aqui outro dedo, aqui outro dedo, e entre os dedos a interdigitação. Esse espaço entre os dedos, a interdigitação, as células sofrem apoptose, elas são desmontadas e o nutriente é dado para as células do dedo. Assim o dedo cresce, utilizando os nutrientes daqui dessas células e os demais nutrientes que ela recebe do organismo da mãe, que é o desenvolvimento embrionário da mão de um camundongo aqui, entendeu? Então, você percebe que a apoptose serve para desenvolvimento embrionário, né? Não só da mão, como do cérebro também. No caso aqui do girino, da cauda. Todo o nutriente que der essa cauda vai ser utilizado para formar o quê? Os membros posteriores. Como os membros posteriores são pequenos, tá vendo? Ó? Quando você faz apoptose, ó, eles passam a ficar grandes, tá vendo? Por quê? Da onde que vem o nutriente para isso aqui? Dessa cauda, porque eu desmontei aqui e montei aqui. Né? Ou seja, por apoptose, essa cauda foi reabsorvida e esse membro posterior foi desenvolvido. Apoptose, então desenvolvimento embrionário, tanto da mão quanto da cauda do girino e diversas outras partes do desenvolvimento embrionário. Você tem a apoptose para moldar esse processo de desenvolvimento e formação dos membros, né, dos órgãos. E o cérebro também, aqui é o exemplo do cérebro. O cérebro, veja, ele tem conexões muito mais complexas que um circuito de computador, infinitamente mais complexas. Para você ter uma ideia da complexidade, do número de conexões no cérebro, você tem cerca de 100 bilhões de neurônios. 100 bilhões de neurônios. Não é 100 milhões, não, são 100 bilhões. 100 bilhões é muita coisa. Né? E esses neurônios, cada um deles faz milhares de conexões. Então o número de conexões de neurônios é com certeza sobrando muito mais do que a quantidade de estrelas que você pode ver, não que existam, mas que você pode ver no céu, né? Ou seja, é muita conexão. E como é que isso é controlado? Dessa forma. O neurônio que vai fazer uma conexão com outro neurônio, ele começa a crescer o axônio, tá vendo? E esse axônio, quando ele chega na célula que é alvo dele, a célula alvo dele dá um papinha para ele, dá um nutriente para ele, ó, isso aqui, ó, que é chamado fator de sobrevivência. Aqueles neurônios que não recebem fator de sobrevivência, que não encontraram a sua célula para dar o fator de sobrevivência para ele, eles sofrem apoptose. Então funciona assim, são muitas conexões, formam-se todas, até as conexões desnecessárias. Mas as que são desnecessárias, os neurônios acabam não conseguindo se conectar à célula que ele quer fazer a conexão. Como ele não se conecta, ele não recebe esse fator de sobrevivência, então ele entra em apoptose. Então você tenta fazer com um neurônio, um axônio de sobra, para que nenhuma célula fique desconectada. Depois que todas se conectaram, aquelas que não conseguiram se conectar entram em apoptose. Então assim, você forma o sistema nervoso, do mesmo jeito que você forma a cauda do girino, que você forma o dedo do camundongo. Você vai formando o quê? Apoptose nas células que não serão úteis, né? Não estão programadas para se desenvolver naquele organismo, naquele lugar, certo? Aqui está mostrando um exemplo da cascata de sobrevivência, né? Você tem aqui o fator de sobrevivência, liga num receptor que vai ativar, segundo os mensageiros, vai até o núcleo, né? Ativar um gene que a gente chama de BCL2, que vai fazer um RNA, que vai fazer a proteína BCL2. E essa proteína BCL2 são várias proteínas diferentes, né? Algumas delas inibem, outras estimulam. Nesse caso aqui ele está dando um exemplo de uma que bloqueia, que inibe a apoptose, né? E essas proteínas que vão bloquear a apoptose, como? A gente vai ver já, né? Antes de falar de como que esses bloqueios acontecem, né, através do receptor, eu ainda preciso falar de entrar no mecanismo bioquímico aqui da apoptose. Eu queria falar de uma outra função dela, né? Que além, como eu já falei, além dela participar do desenvolvimento embrionário, da formação dos organismos, ela serve para controlar o número de células. Vamos começar aqui, ó, do equilíbrio da homeostase. O indivíduo normal, ele tem a quantidade de células que sofrem apoptose, né?
quando ela está normal e quando o número de proliferação também está normal. Como assim normal? É porque tem tecido que tem mais mitose, como por exemplo a pele, a parede interna do intestino, e tem tecido que tem menos mitose, né? Como por exemplo o músculo, que precisa ser estimulado, né? E outros tecidos que nem tem mitose, por exemplo o cérebro, né? Então você tem lá uma certa quantidade de mitose, ou aqui ele está chamando de proliferação. Você tem uma proliferação normal do organismo e uma apoptose normal. Significa que não vai sobrar nem faltar. Então, se você tem uma proliferação e uma apoptose normal, se nasce uma célula a mais, morre uma, nasce uma, morre uma. De forma que você fica do mesmo tamanho. A gente chama isso de equilíbrio, homeostase. Agora, quando um desses dois se sobrepõe, nós vamos ter dois tipos de processo. A distrofia, quando o resultado é, você tem uma redução do número de células, e você tem várias doenças relacionadas à distrofia, e você tem as neoplasias, que é você tem 4 células e você passa a ter mais células. Para você passar a ter menos, ter uma distrofia, ou passar a ter mais, uma neoplasia, vai depender desse equilíbrio aqui entre a proliferação e a apoptose. Vamos começar aqui pela proliferação. Quando a proliferação está normal, mas a apoptose está reduzida, você tem uma neoplasia, que a gente chama de proliferação celular. Agora, quando a apoptose está normal e a proliferação está aumentada, você também tem uma neoplasia, né? Neoplasia por quê? Porque aumentou o número de células. E essa neoplasia é chamada de regeneração celular. A regeneração é quando a neoplasia se dá pela proliferação. E proliferação celular é quando a neoplasia se dá pela própria proliferação. A proliferação celular, a neoplasia de proliferação celular se dá pela redução da apoptose. E a neoplasia por regeneração se dá pela proliferação aumentada. Ok? Desculpa a confusão aí. Agora, a distrofia é a mesma coisa, né? Só que no sentido inverso. Enquanto você pode ter distrofia quando a proliferação está normal e a apoptose está aumentada. Ou quando a proliferação está reduzida, está travando o cérebro hoje. A proliferação está reduzida, a apoptose está normal, certo? Então, quando você tem um desequilíbrio entre as duas, né, de forma que você vai ter uma distrofia quando reduz o número de células e uma neoplasia quando aumenta. Então, de neoplasia para distrofia, nada mais é do que um desajuste entre o número de células que morre e o número de células que nasce, entre proliferação ou mitose e apoptose, tá ok? Agora, vamos falar aqui dos mecanismos bioquímicos, né? Como é que é? Quem que é o cara aqui? O cara aqui é a chamada caspase. A caspase é a principal proteína relacionada à sinalização da apoptose. Quando essa molécula aqui, ó, ela é clivada, ela tem os chamados prodomínios, que são esses que terminam em NH2 aqui, é um pedaço de proteína aqui, que cliva, e cliva aqui também, ela se remonta dessa forma. Quando acontece esse processo, ela passa de inativa para ativa. Quando ela fica ativa, o que ela faz? Duas coisas. Primeiro, ela ativa outras caspases que ativam outras caspases. Segunda coisa, a primeira linha é a chamada de X, a segunda de Y, a terceira de Z. Essa cascata de caspases aqui vai fazendo o quê? Desculpa, gente. Essa cascata de caspases vai fazendo o quê? Ela vai clivando várias proteínas na célula. Por exemplo, a lâmina nuclear. Quando cliva a lâmina nuclear, o núcleo desaparece. Quando cliva o citoesqueleto, a célula perde a forma. Então essa é uma das características que você encontra em células que estão em apoptose. Ela perde o formato. Porque o formato é dado pelo citoesqueleto, que o citoesqueleto a gente vai estudar nas próximas aulas ainda. Uma das principais funções, dentre outras, do citoesqueleto é dar o formato à célula. Se ela é triangular, se ela é esférica, se ela é ovoide, se ela é fusiforme. O que dá o formato a ela é o seu citoesqueleto. Então toda célula, independente do formato, quando entra em apoptose, ela fica disforme. Por quê? Porque uma das primeiras coisas que as caspases clivam e desmontam é o citoesqueleto da célula e o núcleo da célula. Aqui está mostrando como esse processo aqui se dá. Ó. Como que esse processo aqui se dá. Né? Veja bem, vamos dar um exemplo aqui de uma resposta de um sinal intracelular. Isso aqui é uma mitocôndria, a representação, né? Uma mitocôndria, membrana externa, membrana interna, matriz mitocondrial, e aqui o espaço que fica entre as membranas, chamado espaço intermembranoide da mitocôndria. Aqui nesse espaço, quem que fica solto aqui? Esse cidadão aqui, esse protagonista aqui, ó, chamado de citocromo C. Esse citocromo C, quando ele sai da mitocôndria, ele se liga a essa proteína adaptadora que se junta com várias outras que vão pegar as
de clivagem, de ativação das caspases, formando uma estrutura chamada apoptossomo, que por sua vez vai fazer esse processo aqui, certo? Então, esse apoptossomo vai desencadear a formação da cascata de caspase e a célula vai entrar em apoptose. Uma vez formada a apoptossomo, não tem volta, né? Ou seja, se você ativar uma caspase, acabou. Porque isso aqui vai virar uma reação em cadeia. Isso aqui vira uma reação em cadeia. Então a chance é não deixar esse citocromo sair. Quem que controla a saída dele? Bax ou BAC. Lembra que eu falei da BCL2? A BCL2, né, é um conjunto de proteínas, a BCL2. Nesse caso aqui, a Bax e a BAC são membros dessa, mas tem várias outras, né, que controlam a saída do citocromo. Se ela largar esse citocromo sair, a célula entra em apoptose, certo? Quando a célula sabe que tem que entrar em apoptose? Quando tem vários sinais químicos, né, que a gente chama de estímulo apoptótico, que vão acionar a mitocôndria aciona esse sistema aqui. Aqui está um resumo da caspase, né? Você tem aqui, ó, número 3 aqui, ó, as caspases sendo ativadas. Imagina que aqui a caspase está ativada, certo? Se ela for ativada, ó, ela vai fragmentar o DNA, vai fragmentar o citoesqueleto e a célula vai começar a se autodigerir e vai ser absorvida, vai ser fagocitada por uma outra célula. E assim ela vai desmontar tudo. Então, uma vez ativada a caspase, não tem volta. Ela vai entrar em apoptose. Agora, o que ativa a caspase? Pode ser lesão no DNA, quando o DNA é lesionado. Lembra da P53? A P53 que fala para a célula, ó, para de se dividir porque o DNA está danificado. Lembra a P53, a plataforma da Petrobras, que não tem nada a ver, né? É só para você não esquecer o número. Que as plataformas da Petrobras são tudo com P, né? P53, P21, aí os caras que estudavam isso aqui trabalhavam na Petrobras? Tô brincando, mentira. Ó, aí que acontece? A P53 é uma que detecta o dano do DNA e ativa a caspase. Além de ativar o que também? Bloquear lá o ciclina CDK para parar a mitose. Então ela para de se multiplicar e morre. Fala assim, ó, para de reproduzir, para de fazer amor e se mata. É o que a P53 fez para a célula e a célula obedece. E ela entra em apoptose e tudo que tem ela passa a servir os outros agora, né? Outra sinalização intracelular. Tem alguma coisa errada aqui dentro. É um estímulo à mitocôndria. A mitocôndria libera o citocromo C, que é o que a gente acabou de ver agora. Né? Você tem também esses receptores, né, esses receptores que quando são acionados encadeiam a caspase, né? Esse aqui é o que a célula cancerígena faz, ela aperta esse botão aqui, ó. Ela manda proteínas que ligam nesse receptor aqui e provocam a apoptose da célula, né? Aí a célula entra em apoptose, né? Que a gente chama de fatores extrínsecos, né? Que provocam a morte da célula. E esse aqui, ó, a falta de fatores de crescimento, a falta de fatores de hormônio. Esse cara aqui, ó, é o seguinte: toda célula é suicida, velho. Se ela não tiver uma coisinha para bloquear a apoptose, uma coisinha para estimular a multiplicação celular, para estimular o crescimento, se ela não tiver essa sinalização aqui, que fala para ela, ó, não se mata não, cresce, vai para academia, se alimenta bem. Vocês estão entendendo a metáfora, né? Se não tiver esses fatores que são inibidores da apoptose, estimuladores da hipertrofia e da hiperplasia, se ela não tiver, isso aqui funciona como um sinal para ela se matar. Entendeu? Então, toda célula precisa de amor, precisa ser amada, né? E, além disso, ela não pode ter DNA danificado, ela não pode ter nenhum defeito, nenhum problema aqui dentro que fale para a mitocôndria, ó, não tem jeito não, tá tudo ferrado aqui, vão ter que acabar com tudo. Aí a mitocôndria libera o sinal e ela entra em apoptose. Ou então, né, você pode ter esses receptores acionados aqui. Eu acabei esquecendo de falar. Tem também o linfócito T. Esse linfócito T aqui é o T-killer, né? Ele é capaz de fazer uma reação química na membrana aqui, liberando substâncias que vão acionar a apoptose, as caspases, e gerar apoptose. Então, você tem células do sistema imune que são capazes de programar a apoptose nas células teciduais nossas, né? Você tem hormônios que provocam isso. Você tem hormônios que, se não forem produzidos, vão provocar apoptose. Falhas dentro da célula, a mitocôndria vai sinalizar. E lesões no DNA também. Tá vendo? Tá difícil ficar viva para essa célula, né? Certo? Então, vamos lá. Só conceitos importantes aqui para terminar, revisando. Mitógenos estimulam o quê? Divisão celular, principalmente na superação de mecanismos de freios intracelulares que tendem a bloquear o avanço pelo ciclo celular. Fatores de crescimento estimulam o crescimento celular, um aumento no tamanho da célula e na massa da célula, não vai se multiplicar, aqui é a hipertrofia, certo? Pela promoção da síntese
e pela inibição da degradação do quê? De proteínas e de outras macromoléculas. Né? E fatores de sobrevivência são aqueles que eu falei, que se a célula não tiver, se não der atenção, se não me amar, entendeu o que acontece? Ela, vou me matar. Ela é desse jeito, ela é carente. Se não dá amor para ela, tem que ter esses fatores de sobrevivência aqui para ela, não, fica viva, filha, vem cá que eu vou cuidar do você. Se não tiver isso, a célula entra em apoptose naturalmente. Você não precisa fazer nada com ela. Se você não tiver esses fatores de sobrevivência, fator de crescimento, mitógeno, não tiver nada disso, a célula vai entrar em apoptose e ela vai se suicidar. Porque toda célula é uma suicida em potencial. E é isso, pessoal.